Como que eu criei esse método, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, da história do método. Eu estudei a minha vida toda em escola pública e tive que me virar muito cedo para aprender a estudar sozinha, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Então, a minha realidade era ingressar numa faculdade pública ou conseguir uma bolsa de estudo em uma universidade particular. Para esses dois caminhos, eu precisava me desenvolver, era um grande desafio. Então, eu comecei a desenvolver as minhas próprias estratégias de estudo, me virar sozinha, consegui uma bolsa para fazer cursinho e foi o ano assim que eu menos aprendi, porque eu só assistia aula e eu não tinha tempo de aplicar esses ensinamentos. E em 2004, eu consegui ser aprovada no vestibular e dei início à faculdade de Química. Quando eu ingressei na faculdade, eu tinha uma clareza muito grande que eu queria ser professora universitária. E eu sabia que para isso tinha um caminho muito longo, eu precisava fazer mestrado, doutorado, e eu sabia que eu tinha muitas lacunas no meu processo de formação básica, por eu ter estudado sempre em escola pública. Então, eu sempre tive uma mentalidade de me desenvolver. Se eu quisesse realmente me desenvolver, me destacar, eu precisava vencer essas lacunas. Foi então que eu comecei a buscar por conteúdos extras, comecei a me preparar já no comecinho da graduação para a prova que eu iria fazer para o mestrado. E eu consegui ser aprovada na primeira tentativa, e foi aí que eu dei início à minha carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. O meu primeiro emprego como professora universitária foi o meu principal ponto de virada. Foi aí que eu despertei para a realidade realmente em que eu vivia. Quando eu comecei a trabalhar como professora, eu me senti muito frustrada. Eu gostava de dar aula, mas eu encontrei um ambiente extremamente tóxico. Os alunos desmotivados, ninguém queria aprender, estava ali só para a obtenção de um diploma, não tinha uma preocupação com o processo de aprendizagem. Os professores também desmotivados, porque todo final de semestre era um risco muito grande de perder o emprego, de ser demitido, e também tinha uma grande instabilidade em relação aos números de aulas que ele ia ter no próximo semestre. E, além disso, uma coisa que me frustrava muito era observar que os meus melhores alunos não conseguiam bons resultados no mercado de trabalho. Iam procurar emprego e não conseguiam ser aprovados nos processos seletivos. Prestava concurso, não passava. Tentava um mestrado e não conseguia passar. Quando passava, muitas vezes desistia porque estava muito puxado para o nível que ele se encontrava. E uma coisa que começou a me chamar muita atenção é porque quando eu comecei a trabalhar como professora, eu ainda estava na minha pós-graduação, eu ainda fazia doutorado, então eu tinha contato com os meus colegas, né, também doutorandos ou recém-doutores. E o que eu observava é que esses meus colegas, eles também tinham muita dificuldade para conseguir trabalho. Iam buscar vaga para professor, não conseguia, ia tentar concurso público, não conseguia. E foi aí que eu comecei a me questionar, né? Até as pessoas que estudaram em uma boa universidade, que têm uma boa formação, que têm conhecimento, não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no nosso ensino. Ou então, não basta ter conhecimento para ter sucesso no mercado de trabalho. Eu sabia que tinham outros elementos que eram necessários para as pessoas se desenvolver e construir uma carreira de sucesso, mas até esse momento eu não sabia que elementos eram esses. Mas uma certeza eu tinha: a faculdade não estava conferindo todos esses elementos que a pessoa precisava. E eu me senti muito frustrada, nessa carreira como professora. Eu comecei a abrir mão de aulas, eu fui aprovada num concurso público para professora na ETEC, aqui em São Paulo, trabalhei um período, pedi exoneração do cargo, abri mão de um pós-doc, tudo isso porque eu desanimei muito, né, com a expectativa que eu criei, no sentido de poder ajudar as pessoas, e eu não sentia que eu estava ajudando as pessoas dentro desse sistema. Então foi aí que eu comecei a buscar leituras, cursos online, investir tempo, recurso financeiro em autoconhecimento, e de repente eu resolvi fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento humano, e algumas respostas para os meus questionamentos começaram a aparecer. O primeiro ponto que eu comecei a perceber é: as pessoas não sabiam aprender.
Por mais que elas tinham uma formação universitária, às vezes até uma formação acadêmica, elas não conseguiam tirar o máximo proveito de todos os cursos que elas faziam, porque não sabiam aprender. E isso refletia na empregabilidade e nos resultados, tá? E aí eu comecei a pensar, como que eu posso ajudar mais pessoas com esses ensinamentos e realmente fazer com que essas pessoas performem e atinjam esse máximo potencial, conquistem resultados. Então, eu vi na internet uma oportunidade. Eu comecei a estudar sobre a internet, comecei a estudar sobre as redes sociais, sobre marketing digital, comecei a publicar conteúdo gratuito nas redes sociais, e as pessoas começaram a me perguntar, né, por que você não cria um treinamento e tudo mais? E foi dentro desse contexto todo que surgiu o método SIGA, que é um treinamento com o objetivo de ajudar as pessoas a desenvolver o seu máximo potencial, trabalhando todos os elementos que envolvem isso. E foi então que eu comecei o treinamento. Nos primeiros 2 anos eu tinha poucos alunos, porque o meu objetivo era acompanhar esses alunos para que pudessem realmente validar esses resultados. E o que a gente tem observado é alunos sendo aprovados em concurso, alunos aumentando a sua autoconfiança, a sua produtividade. E eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre esse método, tá?